Olá pessoal, saudações. Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Engenharia de Software. Dessa vez nós vamos falar sobre fundamento do teste de software. Então a gente separou alguns pontos desse assunto e vocês vão acompanhar na apostila mais detalhes, certo? A gente separou alguns pontos importantes da gente destacar e o mais vocês vão acompanhar na nossa apostila. Então, dando prosseguimento aqui, nós conceituaremos teste de software e conheceremos os vários tipos e técnicas de software, bem como os seus benefícios e as suas vantagens. O objetivo da aula é executar testes de software e escolher o melhor tipo para cada determinado projeto de software que será utilizado. Talvez não dê para praticar diretamente a partir do que a gente vai ver aqui, mas é para dar um embasamento, um fundamento para que você possa fazer isso posteriormente. Então esse é o nosso conteúdo, vários tipos de teste que a gente vai ver e, como eu falei, tópicos, a gente vai ver pontos principais e você vai se ater mais ao assunto no estudo da apostila. Bom, o desenvolvimento de software utilizando as metodologias técnicas e ferramentas da engenharia de software não oferece a total garantia da qualidade do produto obtido, apesar de melhorá-lo significativamente. Por esta razão, uma etapa fundamental na obtenção de um alto nível de qualidade do software a ser produzido é aquela onde são realizados os procedimentos de teste, uma vez que esta é a última etapa da revisão da especificação do projeto e da codificação. Então, logo após passar pela fase de teste, aí sim pode-se considerar que esse software está, digamos, garantido, para o cliente. A realização de forma cuidadosamente e criteriosa dos procedimentos associados ao teste de um software assume a importância cada vez maior, dado o impacto sobre o funcionamento e o custo também, que este componente tem assumido nos últimos anos. Por esta razão, o esforço despendido para realizar a etapa de teste pode chegar a 40% do esforço total empregado no desenvolvimento do software. Em metodologias mais modernas de desenvolvimento, primeiro você cria uma situação de teste para depois você criar a funcionalidade, o método especificamente. No caso de programas que serão utilizados em sistemas críticos, que são aqueles sistemas das quais dependem vidas humanas, como controle de voo e supervisão de reatores nucleares, a atividade de teste pode custar de 3 a 5 vezes o valor gasto nas demais atividades de desenvolvimento do software. Não só em termos de valores monetários, mas em termos também de codificação. Muitas vezes as linhas de código de teste são equivalentes ou às vezes até maiores do que as linhas de código funcional do sistema. Bom, fundamentos do teste de software, os objetivos. Os objetivos do teste de software podem ser expressos de forma mais clara pela observação das 3 regras a seguir. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de descobrir um erro. Ponto, Uma outra, um bom caso de teste é aquele que apresenta uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto. E um terceiro ponto, um teste bem-sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto. 3 pontos importantes e interessantes de se ver. As 3 regras expressam o objetivo primordial do teste, que é a de encontrar um erro, contrariando a falsa ideia de que uma atividade de teste bem-sucedida é aquela que nenhum erro foi encontrado. Então, uma atividade de teste bem-sucedida é aquela em que você consegue encontrar, por menor que seja, por mais aparentemente insignificante que seja, um erro. Se você não encontra nenhum erro, das duas uma, ou seu sistema está perfeito ou seu teste não está bom. A etapa de teste deve ser conduzida de modo que o maior número de erros possível seja encontrado com o menor dispêndio de tempo e esforço. O projeto de casos de teste.
Bom, a realização com sucesso da etapa de teste de um software deve ter como ponto de partida uma atividade de projeto dos casos de teste deste software. Projetar os casos de teste para um software pode ser uma atividade tão complexa quanto a de um projeto do próprio software, mas ela é necessário como única forma de conduzir de forma eficiente e eficaz o processo de teste. Bom, os princípios básicos do teste de qualquer produto resultante de uma tarefa de engenharia de software são o seguinte, né? Que vai resultar nesses dois tipos de teste aí, que são o software e o teste de caixa preta. Conhecida a função a ser desempenhada pelo produto, testes são executados para demonstrarem que cada função é completamente operacional. Este primeiro princípio deu origem a uma importante abordagem de teste conhecida como teste de caixa preta. Então, o teste de caixa preta ele é exercido, né, na função, né, a ser desempenhada pelo produto. São exercidos esses testes, são executados para demonstrar que cada função é completamente operacional, né? O outro que a gente conhece é o teste de caixa branca. Com base no conhecimento do funcionamento interno do produto, né, do funcionamento, como ele funciona internamente, realizam-se os testes para assegurar que todas as peças destes estão completamente ajustadas e realizando a contento sua função. A abordagem originada por este segundo princípio foi dada o nome de teste de caixa branca, devido ao fato de que maior ênfase é dado ao desempenho interno do sistema ou produto. Então, o teste de caixa preta ele é desempenhado, é executado para demonstrar cada função, né, em cada função do produto. E o teste de caixa branca, né, é realizado para ver a questão interna do sistema, né? Ok. Testes estáticos e testes dinâmicos. Testes estáticos e testes dinâmicos é uma forma de divisão, né? Na realidade, a primeira forma de divisão que pode ser estabelecida em relação ao teste de software corresponde à forma de utilização do código obtido na etapa de implementação ou codificação. Isso aqui é já na etapa né, de implementação, né? Segundo esta ótica, pode-se organizar os testes em estáticos e dinâmicos. Então, os testes estáticos são aqueles realizados sobre o código-fonte do software, utilizando como técnica básica a inspeção visual. Esse tipo de teste é de simples implementação, uma vez que não há necessidade de execução do programa para obter-se os resultados. Eles podem ser utilizados utilizando a técnica de leitura cruzada, onde um leitor é atribuído para avaliar o trabalho de cada programador do software. Outra forma de realizar o teste é por inspeção, onde uma equipe designada analisa o código à luz de um questionário especialmente concebido, a checklist. Então, são destacados alguns pontos, né? E esses pontos vão sendo checados, pontos por pontos, ao ser avaliado, ao ser analisado o código. Nos dois casos, os responsáveis pela utilização do teste não realizam nenhum tipo de correção no código, limitando-se a assinalar os erros encontrados. Eventualmente, o teste estático pode ser automatizado com auxílio de ferramentas e análise estática, que podem ser simples geradores ou de referências cruzadas, ou no caso de ferramentas mais sofisticadas, serem dotadas de função de análise e fluxo de dados do programa. Então, sobre os testes estáticos é isso aí. Sobre os testes dinâmicos, são os procedimentos baseados na execução do código binário do programa, sendo esta execução realizada com base em subconjuntos de dados, o jogo de teste. A escolha do subconjunto de dados a ser utilizado para o teste pode ser feita com base em aspectos estruturais do software, obtido a partir do código-fonte, ou em aspectos funcionais a partir da especificação do programa. Bom, uma outra forma de dividir ou subdividir
o teste de software é quanto ao seu objetivo na busca por erros do programa. Sob este ponto de vista, encontram-se os seguintes tipos de teste. A gente tem o teste de unidade, que a gente vai ver um pouco, depois vai se aprofundar um pouco mais. Integração, validação, que também a gente vai se aprofundar um pouco mais. E o teste de sistema. Bom, com relação ao teste de unidade, o objetivo é a verificação de erros existentes nas unidades do projeto do mesmo, a qual daremos o nome de módulo, né? Então, cada unidade nós chamaremos de módulo. Nesta modalidade de teste, é importante utilizar as informações contidas no documento de projeto detalhado do software, aos quais servirão de guia para a sua aplicação. O teste de unidade é, de certa forma, uma técnica de teste de caixa branca, podendo ser realizado em paralelo sobre diferentes módulos. O teste de integração, como o nome indica, objetiva a busca de erros surgidos quando da integração das diferentes unidades ou componentes do software. É importante lembrar que o fato de ser analisado os módulos do software de forma exaustiva através de procedimentos de teste de unidade, não há nenhuma garantia de que estes, uma vez colocados em conjunto para funcionar, não representarão anomalias de comportamento. Uma das maiores causas de erros encontrados durante o teste de integração são os chamados erros de interface, devido principalmente às incompatibilidades de interface entre os módulos que deverão trabalhar de forma cooperativa. O teste de unidade é o teste do módulo, né? Cada módulo é testado exaustivamente, mas isso não vai garantir que quando for integrar, ele vai funcionar a contento. Então, para isso que serve o teste de integração. Como o próprio nome diz, para testar a integração dessas várias unidades ou vários módulos, né? Aí vem o teste de validação. Ao final do teste de integração, o software é finalmente estruturado na forma de um pacote ou sistema. A forma mais simples de definição do teste de validação é a verificação de que o software como um todo cumpre corretamente a função total para que ele foi especificado. É importante lembrar que no documento de especificação do software, quando no início de sua concepção, são definidos os chamados critérios de validação, que servirão de guia para o julgamento ou aprovação ou não do software nessa etapa de testes. Então, o teste de validação normalmente é feito com a presença do cliente, o cliente que vai validar, né, se esse software está atendendo à necessidade dele ou não. Ele foi testado a unidade, foi testado na sua integridade, na sua integração de todos os módulos. Depois é feito a análise, o teste do cliente para ver se esse software está atendendo a necessidade do cliente. Depois vem o teste do sistema, né? Que nesse tipo de teste são verificados aspectos de funcionamento do software integrado aos demais elementos do sistema, como hardware e outros elementos. Dependendo do destino do software, é somente neste momento do teste em que alguns perfis de funcionamento do software podem ser efetivamente testados, particularmente aqueles aspectos do funcionamento que dependem da interação dos demais elementos do sistema. Apresentada uma breve descrição desses tipos de teste, informações mais detalhadas são apresentadas nas seções que seguem. Ok, então nas seções que seguem a gente vai se ater aqui, além de outros testes que a gente vai falar no final, né, há o teste de unidade, primeiramente, né, e depois a gente vai ver o teste de validação. Então, o teste de unidade. Essa figura ela ilustra a forma como são desenvolvidos os testes de unidade. Os aspectos verificados no contexto destes testes normalmente são, né, a interface do módulo ou da unidade, a estrutura de dados dele, a condição limite, que a gente vai ver o que é, caminhos independentes e o caminho do tratamento de erros, né? E aí são feitos a partir dos casos de teste que são criados. Então, vamos ver aqui cada um deles. A interface, em busca de erros de passagem de dados para dentro e para fora do módulo, né? Então, a forma como o software se apresenta, o formulário, como você dá entrada nos dados e como os relatórios vão mostrar esses dados para a gente. As estruturas de dados locais, para se prover a garantia de que todos os dados armazenados localmente mantêm sua integridade ao longo da execução do módulo. As condições limite permitem verificar que o módulo executa respeitando os valores máximos e mínimos estabelecidos pelo seu processamento.
Os caminhos independentes ou caminhos básicos da estrutura de controle são analisados para se ter garantia de que todas as instruções do módulo foram executadas pelo menos uma vez. E, finalmente, os caminhos de tratamento de erros, se existirem, né, serão testados para observar a robustez do módulo. Então, aqui na apostila tem, falando mais sobre esses aspectos do teste de unidade. Tá? Vocês podem dar uma lida mais aprofundada nesses aspectos que a gente citou aqui, né? E vamos falar agora sobre o procedimento do teste de unidade. Então, o teste de unidade é considerado uma atividade vinculada à codificação, né? Uma vez desenvolvido o código-fonte, os casos de teste devem ser projetados. O projeto dos casos de teste podem ser uma consequência da revisão do código-fonte da unidade, o que vai permitir estabelecer as condições para analisar a unidade segundo os diferentes pontos de vista citados acima. Parte do projeto de caso de teste deve ser também a especificação dos resultados esperados em cada um deles. Né? Então, as unidades de software não são programas autônomos, né? Sendo dependentes de outras unidades. Serão integradas logo em seguida. Né? Por esta razão, o teste de unidade exige a definição de módulos de software específicos denominados de drives ou stubs. Bom, seguindo aqui, depois de falar mais um pouco aprofundado sobre o teste de unidade, vamos falar um pouco mais sobre o de validação. Então, o teste de validação tem por objetivo determinar se o programa, mesmo que funcionando corretamente, em consequência das etapas de teste anteriores de unidade de integração, apresenta as propriedades e a funcionalidade definida na etapa de especificação dos requisitos. Então, por isso é que a gente diz que o cliente é parte integrante desse teste, porque quem que declara esses requisitos, né? As necessidades do sistema? É exatamente o cliente, né? Que esses requisitos são analisados e especificados pelo analista. Então, esse teste de validação ele é feito baseado nas propriedades e funcionalidades definidas na etapa de especificação dos requisitos. Pode-se dizer que um teste de validação bem-sucedido é aquele que dá um máximo de respostas sobre a capacidade do software, apresentar ou não um funcionamento o mais próximo possível daquele esperado pelo cliente ou pelo usuário. Né? O problema é como medir essa proximidade. Nesta medida, um conjunto de informações importantes são aquelas definidas na documentação da especificação de requisitos. Esta é uma das razões pelas quais é importante que se busque, na fase de especificação dos requisitos, utilizar parâmetros que possam ser mensuráveis, né? Que a gente possa medir para definir os requisitos do software. Bom, e o processo do teste de validação? O teste de validação é realizado através de um conjunto de teste de caixa preta, cujo objetivo é determinar a conformidade do software com os requisitos definidos nas fases preliminares de concepção. Um documento de plano de testes, eventualmente definido na etapa de análise de requisitos, define quantos e quais testes serão realizados. Os requisitos são analisados sob vários pontos de vista. Os pontos de vista funcionais, o desempenho, a documentação, a interface e outros requisitos como portabilidade, compatibilidade, remoção de erros, etc. O resultado do teste de validação pode apresentar um dos dois resultados. As características de função, desempenho e outros aspectos enquadram-se nos parâmetros estabelecidos na especificação de requisitos. É descoberto um desvio das especificações. Neste caso, uma lista de deficiências é criada para relacionar de que forma ou quanto as características do software obtido afastam-se dos requisitos. Beleza. Então, no caso de descoberta de erros, né, no caso aqui do processo de teste de validação, no caso da descoberta de erros, estes facilmente serão corrigidos antes do período definido para a conclusão do programa. Eventualmente, uma negociação, que é a extensão do prazo de entrega, por exemplo, deverá ser realizada em conjunto com o cliente para possibilitar a eliminação dessas deficiências. Bom, existem mais alguns outros tipos de teste, né, que ainda não foram citados, que a gente vai citar agora,
que são exatamente recuperação, segurança, teste de estresse e teste de desempenho. Então, o teste de recuperação, o objetivo dele é observar a capacidade do sistema para recuperar-se da ocorrência de falhas, num tempo previamente determinado, em alguns casos talvez cada vez mais frequentes. Exige-se que o sistema seja tolerante a falhas, ou seja, que nele seja previsto processamento que permita retomar seu funcionamento, mesmo no caso da ocorrência de algumas falhas. Nesse tipo de teste, falhas são provocadas artificialmente por uma técnica, né, denominada injeção de falhas, de modo a analisar a capacidade do sistema do ponto de vista da recuperação. Os valores de tempo exigido para cada recuperação do sistema, seja por ação automática ou devido à intervenção de um operador humano, devem ser registrados e confrontados aos valores especificados. Em seguida tem o teste de segurança. Ele visa garantir que o sistema não vai provocar danos recuperáveis ou não ao sistema pela sua própria ação. Por exemplo, no sistema de informação acadêmica, um aluno deve ter autorização de acesso para a visualização das notas obtidas nas disciplinas que cursou, que é o histórico escolar, mas não deve ter a possibilidade de alterar seus valores, logicamente, né? No teste de segurança, importante, né, a análise deve desempenhar um papel semelhante ao de um hacker, né? Então, no teste de segurança é como se fosse um hacker que estivesse tentando manipular alguma coisa, tentando contornar todos os mecanismos de segurança implementados. As ações a experimentar são as mais diversas, como derrubar o sistema como um todo, acessar informações confidenciais, modificar informações de bases de dados, interferir no funcionamento do sistema, introduzir vírus de computador no sistema, sobrecarregar o sistema pela multiplicação de processos executando, né? Além de outros. Temos também o teste de estresse. Como o próprio nome diz, consiste em verificar como o sistema vai comportar em situação limite. Este limite pode ser verificado sobre diferentes pontos de vista, dependendo das características do software. Alguns aspectos que podem ser observados neste contexto são limite em termos de quantidade de usuários conectados a um determinado sistema servidor, né? Isso aí acontece muito em aplicações web, né? Quantidade de utilização de memória, uso em diferentes versões de processadores, quantidade de bloqueios encontrados num dado período de utilização, etc. E por último a gente tem o teste de desempenho. Esse tipo de teste consiste em verificar se os requisitos de desempenho estão sendo atendidos para o sistema como um todo. Este aspecto, que pode não ter grande importância em alguns sistemas, né, torna-se crítico em aplicações envolvendo sistemas embarcados e sistemas multimídias, que pertencem à classe dos sistemas em tempo real. Nestes sistemas, o não atendimento a um requisito de tempo pode afetar de forma irreversível a função do sistema. E no caso de alguns sistemas, os chamados sistemas críticos, a não realização desta função ou não atendimento a estes requisitos temporais pode resultar em prejuízos catastróficos, riscos a vidas humanas ou grandes prejuízos financeiros. Os testes de desempenho são realizados normalmente com o auxílio de instrumentação de hardware e de software, que permitem medir como os recursos do sistema estão sendo utilizados. O uso da instrumentação pode facilitar a coleta de dados e o registro de status do sistema nos seus diferentes pontos de funcionamento. Bom, pessoal, essa aula é para exatamente dar a vocês uma fundamentação sobre os diversos tipos de teste utilizados em um software, né? Então, na apostila tem isso de uma maneira mais detalhada, certo? Onde vocês vão ver de maneira mais detalhada, né? E é isso. Então, nós encerramos aqui a nossa aula 5 do nosso curso de Engenharia de Software, a disciplina de Fundamento do Teste de Software. Até mais e obrigado.